E aí, flautista, tudo bom? Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de flauta transversal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre harmônicos, esse assunto tão interessante, tão importante na flauta transversal, que por muitas vezes acaba gerando dúvidas e desentendimentos sobre o que são e como a gente pode estudar. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, arrasta aqui para baixo, clica no botão para se inscrever e ativa o sininho, porque os vídeos aqui no canal do YouTube estão voltando e vão voltar a acontecer toda semana. Então toda semana vai ter uma aula nova sobre flauta para você, totalmente gratuita. Então já ativa o sininho para não perder nenhuma. Caso você queira ter um contato ainda mais direto comigo, faço o convite para você seguir meu Instagram, @EdilsonJuniorFlautista, o link vai estar aqui embaixo também, porque lá eu estou postando conteúdo diário e também mostrando minha rotina e meu dia a dia de estudos e trabalho. E por fim, caso você queira agendar uma aula online comigo, uma aula experimental para me conhecer e realizar esse sonho de aprender a tocar flauta transversal ou evoluir de verdade, vai ter um link aqui embaixo que vai te levar direto para lá. E agora, que as apresentações já foram feitas, vamos falar sobre harmônicos. Harmônicos basicamente são notas geradas a partir de uma nota fundamental. Esse conceito um pouco técnico, que poderia ser mais técnico inclusive, pode ser simplificado para que a gente tenha um entendimento maior. Eu quero que você imagine que existe uma nota que ela é a nossa nota base, é o nosso chão, a nossa fundação. É como se a partir dessa nota eu conseguisse empilhar outras notas que surgem a partir dessa minha base. Então os harmônicos basicamente são isso. São diferentes notas que eu consigo gerar e que eu consigo produzir no meu instrumento ou na música no geral a partir de uma nota fundamental. E outro conceito muito importante é série harmônica. Série harmônica nada mais é do que essas notas que vão surgindo, que possuem uma ordem específica, possuem um padrão que a gente já vai comentar. É como se a partir de uma nota fundamental, de uma nota base, de um chão, eu conseguisse empilhar outras notas. Esse é um processo físico que acontece na música no geral, em qualquer instrumento, mas que variando de instrumento para instrumento e de família de instrumento para família de instrumento, esse processo vai acontecer de formas um pouco diferentes. Na flauta, especificamente falando, a gente toca com harmônicos praticamente o tempo todo. 90% do tempo a gente está tocando com harmônicos, mesmo que a gente não saiba que está tocando com harmônico, e mesmo que a gente nem mesmo saiba o que são harmônicos. Por isso é tão importante que você entenda o que são, para você ter esse controle e ter esse domínio do que você está tocando. Porque uma vez que a gente entende o que a gente toca, uma vez que a gente entende o que a gente precisa fazer para tocar o que a gente está tocando, a gente consegue tocar com muito mais facilidade e tranquilidade. Então vamos ver um exemplo de harmônicos na prática para você entender como esse processo acontece, tá bom? Eu vou pegar como exemplo a nota Dó grave, o Dó da primeira oitava. Se eu pegar essa nota e tocar, eu consigo tirar um Dó grave. Porém, eu consigo tirar uma outra nota, eu consigo produzir um outro som apenas trazendo meu maxilar um pouco para frente e soprando com um pouco mais de velocidade. Apenas mudando a minha forma de soprar, principalmente o ângulo e a quantidade que eu sopro, eu consigo produzir uma outra nota completamente diferente. Então, apenas mudando a minha forma de soprar, usando o mesmo posicionamento do Dó grave, eu consegui tocar um Dó médio, um Dó da segunda oitava. Olha só. Deu para perceber? Depois, mudando mais um pouco a minha forma de soprar, eu consigo produzir uma outra nota. Então, vamos partir do Dó grave e pegar as duas notas seguintes. Então, apenas mudando a minha forma de soprar, eu consegui tirar um Dó grave, um Dó médio e essa segunda nota que eu produzi, essa terceira nota na realidade, foi um Sol da região média, então um Sol da segunda oitava. Se eu quiser, eu posso produzir uma nota ainda mais aguda do que esse Sol da segunda oitava. Então vamos experimentar. Então, essa nota que eu toquei foi um Dó da terceira oitava. Então, eu toquei o Dó da primeira oitava, o Dó da segunda oitava e o Dó da terceira oitava, apenas mudando a minha forma de soprar, usando o mesmo posicionamento e a mesma digitação do Dó grave.
Se eu quiser, eu ainda consigo tocar uma nota mais aguda que esse Dó da terceira oitava, e aí eu já começo a ir oficialmente para a terceira oitava, região aguda da flauta. Então, usando a mesma digitação do Dó grave, eu consegui tocar um Mi da terceira oitava. Se eu quiser, eu consigo ir um pouco mais para cima, tocando uma outra nota mais aguda do que esse Mi. Então a nota que acabou de sair foi um Sol da terceira oitava. E agora, para finalizar essa experiência, esse exercício, eu vou tocar uma última nota mais aguda do que esse Sol. Que foi um Si bemol da terceira oitava. Então deu para perceber como, utilizando a mesma digitação de uma única nota, eu consegui tocar outras notas? E pegando aquele nosso conceito inicial e trazendo de uma forma um pouco mais prática, é como se esse Dó grave fosse o meu chão e eu tivesse essas outras notas empilhadas acima do Dó grave. Então, Dó, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. E se eu quisesse, eu poderia estar tocando infinitamente essa sequência de notas desse padrão. O que acontece é que chega um momento que eu fico limitado, tanto pela capacidade do próprio instrumento, quanto pela nossa própria capacidade física de produzir esses sons, de soprar na flauta e nossa capacidade de reconhecer esses sons, porque essa frequência vai ficando cada vez mais aguda, como você pode perceber. Mas esse é um processo que acontece infinitamente, seguindo um padrão específico. Todas as notas da flauta seguem essa estrutura, esse padrão e essa linha de raciocínio e pensamento. Então você pode pegar a partir de qualquer nota existente na flauta, qualquer posicionamento, qualquer digitação e encontrar a série harmônica respectiva e referente a essa própria nota. E a série harmônica vai ter a seguinte estrutura: uma nota fundamental, que é a tônica, a nota que você começa, uma oitava, uma quinta, outra oitava, uma terça, uma quinta e uma sétima menor. A partir daí esse processo vai se repetindo, tomando como referência a nota que você começou e a nota que você começou tocando. Eu comecei nesse exemplo com a nota Dó, mas você pode começar de qualquer nota: Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, só qualquer nota que você quiser. E eu recomendo que você comece de uma nota grave: Dó, Dó sustenido, até o Ré ou Ré sustenido. Por quê? A gente começou da nota mais grave aqui dessa minha flauta, que é um Dó, e mesmo assim, quando chegou na sétima menor, foi uma nota extremamente difícil de tocar. Então, às vezes, se você começa de uma nota muito aguda, de uma nota não tão grave na realidade, você pode ter menos espaço para crescer lá em cima. Mas, mesmo assim, é interessante você testar em notas diferentes, ainda que não consiga crescer tanto, para ir pegando essa noção, tanto auditiva quanto do que o seu corpo precisa fazer para tocar essas notas. Então, começa do Ré, Ré sustenido, Mi, porque essa relação intervalar e esse padrão da série harmônica vai ser o mesmo para qualquer nota. E agora, como fazer para estudar e para praticar os harmônicos? Você vai escolher uma nota qualquer, principalmente da região grave, mas toque uma nota confortável para você. Uma nota que você consiga tirar essa nota fundamental de forma relaxada, tranquila e com um som limpo e claro, porque essa nota vai ser sua base, então ela precisa estar limpa e clara. Você vai tocar essa nota e aos poucos você vai mudar a sua forma de soprar. Mas como é que você vai fazer isso? Eu quero que você pense em duas coisas principalmente: quantidade de ar e movimentação do maxilar. Quantidade de ar, você vai soprar um pouco mais, e movimentação do maxilar, você vai jogar o seu maxilar para frente, desse jeito aqui. De novo. Porque quando você faz isso, você consegue soprar mais rápido e mais para frente. E essa mudança aqui do maxilar vai ser a principal movimentação que eu quero que você faça. E você vai perceber que quanto mais agudo você chega, mais você vai precisar trazer o maxilar para frente, quase como se você fizesse um bico. Desse jeito aqui. Então foque principalmente nessa projeção e menos na quantidade de ar. Que às vezes a gente fica um pouco viciado em tocar com quantidade de ar e o nosso som acaba ficando um pouco descontrolado, porque você precisa soprar mais para poder tirar essas notas. Enquanto na realidade, se você pratica essa projeção aqui, ainda que você sopre praticamente a mesma quantidade de ar, você consegue tocar notas tanto agudas quanto graves na flauta. Então, pegando por exemplo agora uma nota Ré, você pode começar tocando essa nota, toque
que inicialmente só para tirar ela de forma limpa e clara. E aí você vai fazer essa projeção até a nota mudar para um Ré da segunda oitava. Lembra que a gente tem o intervalo de oitava? Então, toca desse jeito, mantendo a digitação. Fez isso? Volta dessa nota fundamental e adiciona um outro degrau nesse exercício. Você vai para o Ré da segunda oitava e vai para o intervalo de quinta, que vai ser uma nota Lá da segunda oitava. Então, começando do Ré lá de baixo. E aí você vai aos poucos adicionando notas, até chegar nos seus limites. E é interessante você fazer isso tanto subindo quanto descendo. E na descida o pensamento já vai ser o contrário. Em vez de trazer para frente, você vai trazer para trás o maxilar, para poder compensar essa variação de direção do ar e reduzir a quantidade que você vai jogando. Então, esse exercício de harmônicos, estudo de harmônicos é maravilhoso para flexibilidade e embocadura, principalmente para você ter domínio dessa movimentação que é tão importante na hora de tocar. E alguns cuidados especiais na hora de fazer esse estudo: não tensione a embocadura. Não sopre, não toque fazendo tensões na embocadura. Como você pode ver enquanto fazer os exercícios, em nenhum momento eu mudei a embocadura horizontalmente desse jeito. A única movimentação que você vai fazer, como eu disse, é com o maxilar, esse movimento para frente e para trás, sem tensionar a embocadura, sem soprar demais. Esse exercício é um estudo que, por mais que seja difícil e seja um pouco mais avançado de fazer, eu reconheço, ele tem que ser feito com leveza e tranquilidade. Então estuda sempre desse jeito. E a minha recomendação é que você faça esse estudo, por último, de forma ligada. Porque quando a gente articula, a gente tem um auxílio da nossa língua, da nossa articulação para coordenar esse ar. Quando a gente vai tocar de forma ligada, a gente não tem auxílio nenhum. Então essa movimentação tem que ser bem mais fina e refinada, que torna o exercício mais difícil, mas te ajuda a ter mais controle do seu som. E esse vídeo vai ficando por aqui. Caso você queira saber mais sobre harmônicos e série harmônica, comenta aqui embaixo. Ou caso você tenha alguma outra sugestão de vídeo, de conteúdo que eu possa estar trazendo aqui, alguma dúvida sua de repente, comenta aqui embaixo que eu posso estar anotando para trazer em vídeos futuros. Caso você queira agendar uma aula particular comigo, queira agendar uma aula experimental online para realizar esses sonhos de aprender a tocar flauta e evoluir de verdade no instrumento, vai ter um link aqui embaixo que vai te levar direto para agendar sua aula. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, flautista. Tchau, tchau.